Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, paz. Estou muito feliz de ver o Jean e a Stephanie. Poxa, amigos de longa data, é um prazer ter vocês aqui. Gente, eu, como missionário, nesses anos, eu tive a oportunidade de pregar em muitas igrejas, em muitos eventos, né? E é sempre um desafio muito maior pregar na sua própria igreja. Porque na igreja dos outros a gente vai uma vez só, né? A gente fala o que tem que falar e vai embora, né? Aí você não tem muita responsabilidade com o resultado, né? Agora na sua igreja o povo te conhece, vê você no dia a dia, vê como se trata a sua esposa, como é que você se comporta aí na igreja, né? Como é que você se relaciona com os irmãos. Então é um desafio, mas é um privilégio também, porque quando você prega para a sua própria igreja, você pode aplicar a palavra de Deus às coisas que você vê na sua própria igreja. Isso é uma bênção maravilhosa. Então eu queria pedir para você abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios 1. Eu estou super feliz de poder usar as duas mãos. Hoje não vai ficar ninguém aí embaixo falando para mim: levanta o microfone. Abre aí comigo em Efésios capítulo 1. Enquanto você abre, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ah, Senhor, nosso Pai. Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Quão precioso é o Senhor, Senhor Deus. E quanta graça, Senhor, está derramada sobre nós. Senhor, que privilégio é ser povo de Deus, Senhor. Que privilégio é fazer parte da sua família. Logo nós, Senhor. Logo nós, Senhor Deus, cheios de pecados, de maldade, Senhor. Logo nós que sofremos tanto e fizemos outros sofrerem tanto, Senhor. Senhor, sermos a sua família, Senhor. Sermos chamados de povo de Deus, Senhor. Isso é impagável, Senhor. Dinheiro no mundo, Senhor Deus, dinheiro no mundo vale, Senhor Jesus, ser parte do teu povo, Senhor. Espírito Santo, eu não tenho nada para oferecer, Senhor, mas o Senhor tem tudo, Senhor. Então fala hoje a tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu creio que cada geração da igreja, ela se depara com a necessidade de responder uma pergunta. Cada geração da igreja até aqui teve que responder uma pergunta. Quando a gente olha, por exemplo, para a igreja primitiva, a igreja mais próxima de Cristo, né, e dos apóstolos, eles se debateram sobre a questão da natureza de Cristo. Cristo como Deus e homem, coexistindo na mesma pessoa. Eles tiveram que responder qual é a natureza de Cristo. Um pouco depois, no futuro, os pais da igreja e outros irmãos tiveram que responder sobre a doutrina da Trindade, como Deus é três em um ao mesmo tempo, e eles defenderam essa doutrina fielmente. Um pouco tempo depois, os reformadores, já na Idade Média, eles tiveram que responder a questão da salvação. Como que o homem é salvo? É pela graça mediante a fé? É pelas indulgências? Existe purgatório? Não existe? Eles se debateram sobre a questão da salvação. A igreja moderna já teve que falar sobre a inerrância da Bíblia. Eles tiveram que responder se a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E hoje? Qual que é a pergunta da nossa geração? O que nós, como igreja, em 2024, temos que responder ao mundo? Qual é a pergunta que paira sobre nós? E eu creio, e aqui é achismo meu, eu creio que essa pergunta é: o que é a igreja? O que é a igreja? E você vai concordar comigo quando a gente olhar para todo tipo de coisa que acontece por aí e que carrega o nome de igreja. Será que igreja é um lugar para a gente reunir várias pessoas com os mesmos gostos e com a mesma crença? A igreja é um clube? A igreja é um bom ambiente social, né, para você levar os seus filhos, para eles crescerem ali num ambiente bacana? Será que a igreja é uma ONG? A igreja existe para fazer caridade e obra social? Será que essa é a razão de ser da igreja? Ou será que a igreja é um partido político? Será que a gente tem que conquistar o Estado, ter hegemonia política, tá por cima
de todas as autoridades? A igreja é um partido? Ou será que a igreja é um lugar muito bom para arrebanhar voluntários para projetos de gente megalomaníaca? Um moedor de gente. Entra o voluntário, desgasta ele até o sangue, ele sai, entra outro voluntário no lugar dele. E assim a gente vai enriquecendo e ficando mais poderosa com isso. Será que a igreja é isso? Será que a igreja é um lugar para ferir e destruir pessoas? Ou para afastar as pessoas umas das outras? O que é a igreja? A gente está se perguntando isso hoje em dia. O que é a igreja? É por isso que a gente vê todo tipo de igreja que não parece igreja. É por isso que a gente vê todo tipo de manifestação que se chama igreja, mas tem um gosto estranho na nossa boca. Alguma coisa está errada. Isso não parece com Cristo e nem com as coisas que Deus fez. Tem alguma coisa fora do lugar. E meus irmãos, o Senhor, na carta, para mim, a carta mais maravilhosa do Novo Testamento, alguns teólogos chamam ela de a rainha das epístolas, e outros falaram que é o escrito mais sublime já escrito na história humana. A carta de Efésios é uma carta escrita, inspirada pelo Espírito Santo, para nos dizer o que é a igreja. Efésios nos revela o que é a igreja. E eu tenho tido o privilégio de estar mergulhado em Efésios durante quase um ano já, nas aulas que eu dou lá na Igreja Livres e nos estudos que a gente faz com os outros irmãos. Eu tenho mergulhado em Efésios. A gente lá no pequeno grupo dos jovens, né, a gente também estudou Efésios junto, né, Henrique? E Efésios é maravilhoso. E eu gostaria de ver com você em Efésios 7 verdades maravilhosas e gloriosas sobre o que é ser igreja. 7 verdades maravilhosas e gloriosas sobre o que é ser igreja. Então abre comigo aí Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, verso 3, diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. Gente, esse versículo é tão poderoso. Efésios capítulo 1, versículo 3 é tão intenso, tão poderoso, que os próximos 12 versículos seguintes existem para explicar o que está sendo nesse versículo aqui. Na língua que Paulo escreveu, Efésios, lá no grego, toda afirmação aqui, do versículo 3 até o 14, não tem ponto e vírgula. É uma afirmação só. É só uma expressão, para poder conter tudo o que está descrito aqui nesse verso 3. Mas antes de Paulo falar o que é a igreja e quem é a base fundamental da igreja, que é Cristo, que é o Evangelho, primeiro ele chama o povo para adorar. Então o Du já meio que pregou metade do sermão, né? Mas primeiro ponto, a primeira coisa que é ser igreja é ser o povo que adora intensamente a Deus. Ser igreja é ser o povo que canta. Ser igreja é o povo que está maravilhado de tal forma com Jesus que não sabe fazer outra coisa senão adorar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender o que é ser igreja. É por isso que Paulo começa dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não vai entender a igreja, a gente não vai entender o Evangelho, se a gente não tiver o coração aberto, maravilhado com quem Jesus é. Antes de mais nada, nós estamos encantados com a pessoa de Jesus. E é por isso que a nossa vida é uma oferta a Cristo. A única razão para não desejar adorar a Deus com todo o seu coração é você não ter conhecido a Ele ainda. É impossível, meus irmãos. Quando nossos olhos se abrem para a beleza de Jesus, a gente não tem como não se maravilhar e não se prostrar aos seus pés. É engraçado porque o Ronaldo Lidório, ele conta uma história. Ele fala que assim, ele, na época do seminário, quando ele era adolescente, ele ia para o seminário e ele sempre passava por uma vendinha, assim, né, por uma lanchonete. E lá na lanchonete, ele pensou: olha, eu vou entrar aqui, eu vou pedir um suco de laranja e eu vou falar de Jesus aqui para o dono da lanchonete.
ele teve essa ideia, entrou lá e conheceu o seu José, dono da lanchonete. E ele falou pro seu José: ó, seu José, tudo bom? Meu nome é Ronaldo, tô indo pro seminário, passei aqui para tomar um suco de laranja, mas para falar sobre o evangelho para você. O seu José falou: tá bom, diz aí o que você tem para dizer. E o Ronaldo começou, né? Porque Deus nos fez perfeitos e o homem caiu, então ele enviou o seu filho a nós, e pregou o evangelho aí pro seu José. E aí ele terminou de falar, o seu José olhou para ele e falou: tá bom, obrigado, né? Muito bonito tudo que você falou, mas eu tenho minha fé, você tem a sua, né? Vamos ficar por aí mesmo. E o Ronaldo falou: tá bom. Só que durante 2 anos, toda vez que o Ronaldo ia pro seminário, ele passava da lanchonete. Ele pediu um suco de laranja e ele falava de Jesus pro seu José. Por 2 anos. Por 2 anos o seu José falava: obrigado, muito bonito, mas não é pra mim. Depois de 2 anos, o Ronaldo foi de novo pro seminário. Passou lá na lanchonete. Na porta o seu José viu ele. Falou: você é o menino do evangelho, né? Senta aqui, que hoje eu que vou falar de Jesus pra você. Brincando, né? Já sabia decorado já o que o Ronaldo falava. Então ele foi lá, colocou o suco de laranja, colocou na mesa e começou a falar. Porque Jesus, né? Ele veio para perdoar os nossos pecados, então... Só que no meio da frase do seu José, o olho dele se encheu de lágrima. Enquanto ele falava, ele começou a tremer. Olhou para o Ronaldo e disse: eu quero aceitar esse Jesus. Os olhos dele se abriram. Quantas vezes a gente ouviu o evangelho antes dos nossos olhos se abrirem, mas quando nossos olhos se abriram, a gente simplesmente não conseguiu fazer nada que não fosse se entregar para Ele. Por isso a gente é o povo que adora, porque a gente está maravilhado. Quão belo é Jesus, quão precioso é Jesus. A gente está encantado. A igreja é o povo que canta. A igreja que não adora e não se derrama aos pés de Jesus, não é igreja, porque ainda não é povo maravilhado com Cristo. Não é povo que foi transformado. Uma igreja que não ama ao Senhor e não expressa isso com o seu corpo, com a sua vida, com a sua voz e com o seu coração, ainda não conheceu o Senhor Jesus. É impossível ver a Cristo e permanecer o mesmo. Esse é o primeiro ponto sobre o que é ser igreja, ainda na parte A do versículo 3. Mas ele continua: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui está a segunda verdade maravilhosa sobre o que é ser igreja. Ser igreja é ser o povo infinitamente abençoado de Deus. Ser igreja é ser o povo infinitamente abençoado de Deus. Todas as bênçãos espirituais. Olha só, Paulo está dizendo que Deus não reteu nenhuma bênção sobre o seu povo, mas Ele derramou sobre a igreja todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos. Ser igreja é ser abençoado. É estar não com algumas bênçãos de Deus, ou achando que alguma coisa falta pra gente. É ser uma bênção, porque nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Ser igreja é ter todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus é rico. E da sua riqueza, Deus não nos abençoa com conta-gotas. Da sua riqueza, Deus não mede esforços. Ele deu tudo a nós. Romanos vai dizer que se Deus entregou o seu único filho por nós, como Ele não daria juntamente com Ele todas as outras coisas? Teve um cara uma vez que ele queria muito fazer aquela viagem de navio, um cruzeiro, né? Eu sou louco pra ir no cruzeiro porque diz que você come o dia inteiro no cruzeiro. Que não pode enjoar, né? E você come o dia inteiro lá. Nossa, eu sou louco pra ir no cruzeiro. E aí, esse cara, pobrezinho, né, tal, juntou grana, batalhou, mas comprou assim, o ingresso mais barato que tinha pro cruzeiro, assim, mais baratinho, né? Pra ficar lá no fundo do navio, onde o pessoal do Titanic morre, lá primeiro. Lá no fundo do fundo, sabe? Onde o povo queima carvão, lá. Lá no fundo do navio esse cara ia ficar, mas ele ia realizar o sonho dele de ir pro cruzeiro, né? Ele tava ali muito feliz que ele ia pro cruzeiro. Então ele foi, só que ele pensou, meu ingresso é muito barato. Então, eu vou cozinhar. São 30 dias, vou cozinhar uns 60 ovos cozidos. E eu como 2 por dia, né? Eu curto o cruzeiro, vejo o mar, etc.
Na hora de comer, eu vou para minha cabine e como meu ovo cozido lá quietinho, em silêncio. E ele fez isso por 29 dias. Ele ia lá, adorava o cruzeiro, tal, ia na piscina, via o mar, não sei o que, descia de tobogã, via as festas. E de noite, na hora do almoço, ele ia lá e comia o ovo cozido dele. E chegou no último dia do cruzeiro. E por acaso, ele se encontrou com o capitão do navio. E o capitão queria saber como é que foi a experiência dele, né? E aí, como é que foi, né, pra você o cruzeiro? Ele falou, capitão, foi demais. Nossa, eu adorei, é um sonho realizado. E o capitão falou, poxa, que legal, então você vai adorar o banquete que vai ter hoje, né? Ele falou, não, capitão, meu ingresso é muito barato, né? Não tem, né, a comida inclusa, né? O capitão olhou para ele e falou, meu amigo, todos os ingressos têm todas as comidas inclusas. Você está há 29 dias comendo ovo cozido, sem saber que você poderia ter jantado e almoçado todos os dias do cruzeiro. Ele não sabia o valor daquilo que ele tinha nas mãos. A gente é igual, gente. A gente é igual, a gente vive mendigando bênçãos de Deus como se a gente já não fosse totalmente abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que você vai agora no Bradesco, vai falar, aqui está aí meu cheque especial. Missionário mandou. É isso que você vai fazer? Gente, são bênçãos espirituais, são melhores do que dinheiro. São melhores do que uma casa própria, do que um carro bacana. São melhores até do que meu Fiesta 95. E é difícil ser melhor que meu Fiesta, hein? Darlon sabe. Gente, são bênçãos espirituais melhores do que tudo aquilo que nossa mão pode tocar hoje. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então os próximos 12 versículos vão descrever quais são essas bênçãos. Vão descrever para nós quais são essas bênçãos. Então a terceira verdade maravilhosa sobre o que é ser igreja é que ser igreja é o plano mais que bem sucedido de Deus. Ser igreja é ser o plano mais que bem sucedido de Deus. Leia comigo os versículos 4 e 6. Falam assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gente, a igreja não é uma boa ideia humana. A igreja não nasceu na cabeça de Pedro, muito menos no catolicismo, com Constantino. A igreja não é uma boa ideia que alguém teve. A igreja não é uma coisa que aconteceu espontaneamente, pelo acaso. A igreja é plano de Deus antes da fundação do mundo. Deus não tinha feito o mundo ainda, mas já tinha escolhido eu e você para sermos a sua igreja. Deus ainda não tinha feito o sol, as estrelas, as galáxias, as supernovas, mas já tinha nos salvo em Cristo Jesus. Por isso que Ele é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Por isso que nós somos sonho e projeto de Deus. Ser igreja e Balque, porque essa igreja invisível, maravilhosa, que beleza abrir os braços assim para pregar, né? Ser essa igreja invisível, que é por todo o povo de Deus na história, se manifesta aqui na igreja local, nas cadeirinhas brancas, na parede azul clara. Aqui na Ibalque, nós somos igreja, projeto de Deus. A Ibalque não nasceu no coração do pastor Luiz. Primeiro, nasceu no coração do Senhor, antes que o pastor Luiz existisse. E ele sabia que nós íamos fazer parte dessa igreja antes de nós existirmos. Sabe o que isso quer dizer? Predestinação e eleição aqui em Efésios é uma ênfase para deixar muito claro que eu e você não temos parte na salvação. Nós não fizemos nada para merecer fazer parte do povo de Deus. Nós não fizemos nada. Nós não somos parte da igreja porque a gente é bonzinho, porque a gente paga nossas contas,
Porque a gente é ruim, mas nem é tão ruim assim, tem gente pior no mundo. Toda vez que eu falo pra Brenda, eu falo assim, nossa, eu tô meio gordinho, né? E ela pega e compara com alguém, tipo assim, obeso, gigantesco. Mas olha pro Casemiro. Que comparação é essa, né? A gente faz isso, né? A gente fala assim, não, eu sou ruim, né? Mas, olha pro bandido da luz vermelha, né? Eu sou a florzinha, né? Sou a florzinha de Jesus, né? A gente não tem ideia do tamanho do nosso pecado e do tamanho da graça que está sobre nós. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos escolheu para nos salvar. Isso é graça para nos humilhar. É graça para você que pensa que os seus pecados são grandes demais para serem perdoados. E é graça para você que acha que aquela pessoa não tem perdão. Aquele lá, impossível. Aquele ali, nem Deus. Graça é sobre o que Deus faz, não sobre o que nós podemos fazer. Porque a gente não podia fazer nada. E Ele nos escolheu para ser seu povo. Então, meus irmãos, como e para que Deus fez a igreja? Como? Por meio de Jesus Cristo. Tudo na igreja é sobre Jesus. Tudo na igreja é sobre Jesus. Nada é sobre aquilo que a gente consegue fazer. Nada é sobre como nós somos capazes, e como a gente é organizado, e como a gente faz belos eventos e grandes conferências, e como a gente envia missionários para o mundo todo, e como a gente tem acesso à grande mídia, e o nosso Instagram tem 4 milhões de seguidores. Nada é sobre o que a igreja pode fazer, é tudo sobre o que Jesus fez. É por meio de Jesus Cristo que a igreja existe. Jesus é a pedra fundamental, a base, o solo e o fundamento da igreja. Quando a gente inverte isso, a gente deixa de ser igreja. Quando a gente coloca o que a gente faz na frente do que Jesus fez, a gente está fazendo outra coisa, que não é igreja. Mas quando Jesus é o sustento e o único alvo, o centro da nossa igreja, a gente consegue ser o corpo de Cristo na terra. Então a igreja foi feita como? Por meio de Jesus, seu sacrifício, sua obra perfeita, a sua obra na cruz, que a gente vai falar um pouquinho daqui na frente. E para que a igreja existe? E o Du já pregou minha pregação. Para louvor da glória de sua graça. Para que a gente existe, irmão? Para glorificar a Deus com todo o nosso ser. Por que a gente existe? Para dar glória a Deus com tudo que é em nós. A igreja é para a glória de Deus. A igreja não é para minha glória. A igreja não é para a gente falar, olha como são famosos aí os nossos pastores, né? Olha como a igreja tem se tornado cada vez mais influente no país. Isso tudo é pó, gente. A igreja é para a glória de Deus. A gente glorifica a Deus na perseguição e na morte, ou na vitória e na conquista. Mas a nossa vida é para a glória de Deus. Se a nossa igreja não existe para a glória de Deus, a gente está desviado daquilo que é ser igreja. É para a glória de Deus, é para que o Senhor seja adorado e glorificado. Isso nos leva então à quarta verdade maravilhosa sobre aquilo que é ser igreja. Ser igreja é ser parte das pessoas que tiveram todos os seus pecados perdoados por abundante graça. Lê comigo aí versículos 7 e 8. Diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Meus irmãos, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus, uma dessas bênçãos é que todos os nossos pecados foram perdoados. Não existe bênção maior do que ouvir da boca do Filho de Deus: filho, filha, os seus pecados foram perdoados. Sabe por quê? Sabe o Jeff Bezos, é o dono da Amazon. O Elon Musk, né? É o dono agora do Twitter, né? São homens bilionários, eles têm muita grana. Vamos trazer para o Brasil, sabe, sei lá, o Silvio Santos, né? O Eike Batista está preso, né? Vamos falar do Silvio Santos. Sabe o Silvio Santos? Ele tem muito dinheiro. Eu duvido que ele faz igual eu e você, vai no açaí fazer compra com a calculadora na mão
e pega o produto que é tipo 10 centavos mais barato. Eu duvido que o Silvio Santos compra mistura láctea em vez de leite moça, igual a gente faz de vez em quando. Ele não está preocupado com comer, com onde ele vai dormir, o que ele vai fazer. Ele é rico, ele é milionário, não é verdade? Só que, meus irmãos, se ele não entregar a vida dele para Jesus, e se os pecados dele não forem perdoados, quando ele estiver diante do grande juiz, todo o dinheiro dele não vai valer nada. Ele continua com uma dívida impagável diante de Deus. Enquanto a gente, pé rapado, em Cristo somos mais ricos que os bilionários desse mundo. Porque os nossos pecados foram perdoados. A gente não tinha como pagar essa dívida. A gente não tinha como. A Bíblia fala: quem pagará o preço pela alma do seu irmão? A Bíblia fala, Romanos 3:23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Eu não tinha como pagar os meus pecados. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, do peso, da tristeza que eu sentia no domingo à noite. Do vazio que eu me sentia na minha casa, na escola. Me converti aos 13 anos e ainda digo com Agostinho: tarde eu te amei, Senhor, eu queria ter conhecido Jesus mais cedo. Eu não tinha como pagar, mas Jesus pagou por mim, de graça. Eu não fiz nada para merecer, pelo contrário, eu fiz tudo errado. Eu fiz o contrário de tudo aquilo que Deus pede, mas Ele de graça pegou a minha dívida e colocou na cruz do Calvário e disse: está pago. E essa graça, que é abundante, como diz aqui em Efésios, que é da riqueza de Deus, ela não é suficiente só para pagar os pecados que a gente cometeu no passado. E agora, olha, zerou o jogo, mas toma cuidado, porque se você pecar, Deus está te olhando. Tropeçou, fulmina. Ouviu música pirata, pá, fogo do céu. Falou grosso com a esposa, infarto. Gente, essa graça, ela é suficiente não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos santificar, para nos fazer a imagem de Jesus. Os nossos pecados foram pagos, de ontem, os de hoje e os de amanhã. Nada que eu faça, se eu estou em Cristo, se eu permaneço nele, pode me tirar do amor de Deus. Os nossos pecados foram perdoados para sempre. A gente continua a pecar, continua, mas essa graça é a mesma graça que faz a gente se arrepender de novo e ser perdoado mais uma vez. É perdão para a vida toda. Meus irmãos, que riqueza é essa? Para que eu vou querer o dinheiro desse mundo? Ele não pode fazer nada diante de Deus. Eu lembro de um homem lá em Paulistana, fui missionário no sertão com a minha esposa. A gente estava um dia fazendo visitas num bairro chamado Alto Vistoso, um bairro muito pobre lá de Paulistana. Um bairro onde tem tráfico, bairro da miséria, onde o índice de abuso contra a mulher é maior. Alto Vistoso. E enquanto a gente fazia visitas, a gente foi parado lá no nosso Super Uno, né? A gente tinha um Uno que totalmente Frankenstein, todo remendado. Eu consegui quebrar o eixo do Uno no meio, né? Eu sou meio bração mesmo, mas o Piauí não ajuda. E um homem parou o carro, falou: pera, ele estava com o menino no colo. Será que vocês podem ir na minha casa? Eu sou crente também. Eu, claro, vamos lá agora, vamos na sua casa. Ele estava com o menino no colo. O menino tinha nome de 2 profetas do Antigo Testamento. Chamava Abel Elias, era o nome do menino. A gente chegou na casa dele, não tinha nada na casa. Tinha um rádio, tinha a esposa dele cuidando de uma outra criança e uma caixa d'água. Era isso que tinha na casa. E uma cortina que dividia os 2 cômodos. Mas aquele homem estava tão feliz por receber uma visita do povo de Deus e poder cantar junto com a gente os hinos que ele aprendeu adorando ao Senhor. E aquela família era uma família feliz. E a esposa dele era feliz. E eles estavam maravilhados com Jesus. Meus irmãos, aquele homem que hoje não tem nada, ele vai comer na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai andar nas ruas de ouro.
Ele vai ver a nova Jerusalém descer do céu. Ele vai ver a face de Deus. Porque ele já tem todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Porque os pecados dele foram perdoados. E porque ele é meu irmão e seu irmão em Cristo Jesus, igreja de Deus. Isso é uma bênção. A igreja é sim um lugar de gente falha. E o pessoal fala, na igreja tem muito hipócrita. E sempre tem lugar para mais um. É verdade, gente. Tem muito hipócrita na igreja, a começar de mim. Tem muita gente mentirosa na igreja, a começar de mim. Tem muita gente ruim na igreja. Tem muita gente que não é igreja e está na igreja. Mas na igreja, que às vezes machuca, é na igreja onde as pessoas também são saradas. E é na igreja onde elas são santificadas dia após dia para se parecer mais com o Senhor Jesus. A igreja é uma bênção. E quem somos nós, como igreja, para dizer quem pode ou quem não pode entrar no reino de Deus quando conhece a Jesus? Quem sou eu, como cristão, para agora desprezar os outros, falando que o pecado deles é maior que o meu? A gente é só mendigo que encontrou pão. Mendigo, né, para nosso sinal português. A gente é só mendigo que encontrou pão e agora pode dizer para os outros aonde tem pão. A gente não é melhor que ninguém. Nós fomos salvos de graça. De graça. E por isso nós oferecemos de graça o Evangelho da salvação para todo aquele que nele crê. Isso, meus irmãos, são portas abertas para todo aquele que quiser fazer parte do povo de Deus em Cristo Jesus. Se tem lugar na mesa para mim, tem lugar na mesa para você também. Isso nos leva à quinta verdade maravilhosa sobre o que é ser igreja. Ser igreja é ser parte da restauração de todas as coisas em Cristo. Lê comigo o versículo 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Gente, Paulo fala de um mistério aqui. Ele fala que ser parte do povo de Deus é ter a revelação de um mistério. E que mistério é esse? Que o Senhor está restaurando todas as coisas, incluindo a gente, na cruz de Cristo. O pecado não afetou só a minha e a sua vida. Não afetou só Adão e seus filhos, afetou também todo o cosmos. Sabe por que existe tsunami? Sabe por que existe Covid-19? Sabe por que existe câncer, diabetes? Sabe por que existe maremoto, seca, fome? Porque o pecado amaldiçoou toda a criação. Quebra e rompimento físico e espiritual, morte, separação, devastação. Mas na cruz de Cristo, no seu corpo na cruz, na sua humilhação, enquanto Jesus estava nu na cruz, e os pregos perfuravam seus pulsos e seus pés, e ele lutava para se equilibrar no prego que perfurava os seus pés, para poder respirar. Durante 3 horas, céus e terra estavam sendo restaurados. No corpo de Cristo, o Senhor estava restaurando os céus e terra, todas as coisas. É por isso que Romanos 8 vai dizer que a criação anseia com gemidos inexprimíveis a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando Jesus voltar e o nosso corpo for revestido daquilo que ele há de ser, nós deixarmos essa tenda para habitarmos a verdadeira casa que o Senhor preparou para nós, a criação também será restaurada. É por isso que tudo que existe espera. Tudo que existe espera o retorno do Senhor Jesus. Mas nós, aqui e agora, já somos a expressão visível do que será no futuro. Sabe como? Na nossa relação como igreja. Nós somos a nova humanidade da paz. É o que Efésios vai falar pra gente. Nós somos um novo povo de Deus. Nós somos a nova criação, já. Isso é a grande maravilha de Efésios, e o mistério que ninguém imaginava, nem no Antigo Testamento. O Senhor
faria um povo para si, para ser a expressão da restauração de todas as coisas. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos o poema de Deus. Por que nós somos o poema de Deus? Nós somos a obra de Deus que demonstra para o mundo que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque o mundo tem que olhar para nós e dizer: só Deus pode fazer com que pessoas vivam dessa forma. Só Deus pode fazer com que pessoas amem umas às outras, suportem umas às outras, se sacrifiquem umas às outras, se sujeitem umas às outras, deem a outra face, emprestem sem pedir troca, vão até a segunda milha. Só Deus pode fazer com que um povo viva dessa forma. É por isso que a igreja já é esse povo restaurado aqui e agora. Nossa vocação como igreja, meus irmãos, é muito séria. O mundo tem que olhar para nós e ver o que o mundo será no futuro. Para as nossas relações, para a forma como eu trato a minha esposa, para a forma como ela me trata, para a forma como eu trato você e você me trata. Isso tem que mostrar para o mundo que nós já somos nova criação de Deus. Isso também diz, meus irmãos, de forma gloriosa, que se o Senhor está restaurando todas as coisas, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Todo câncer é por enquanto. Toda diabetes é por enquanto. Toda dor nas costas é por enquanto. Todo remédio controlado é por enquanto. Toda depressão, toda angústia é por enquanto. Porque quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos restaurados como Ele é. O nosso corpo se revestirá de glória. E essa carne que hoje apodrece será como a de Jesus. Nós seremos como Ele é, incorruptíveis. É por enquanto, é só agora, vai passar. Se você é igreja de Deus, vai passar. Jesus já venceu a morte. É por enquanto. É por enquanto. Sexta verdade, para a gente caminhar para o final. E a sexta verdade maravilhosa sobre o que é ser igreja, é que ser igreja é ser a propriedade exclusiva e preciosa de Deus. Lê comigo o versículo 11 ao versículo 13, que diz: Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando Paulo fala nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele está se referindo aos judeus. Ele, como judeu, está dizendo: eu, judeu. Sabe quem que era chamado de herança e propriedade de Deus no Antigo Testamento? O povo judeu. Israel era herança de Deus, era propriedade de Deus, separada no mundo. Israel era a propriedade, a porção e a herança do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: é um novo tempo, e agora Deus está fazendo um povo de judeus e gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. E esse povo, de toda tribo, povo, língua e nação, é propriedade exclusiva de Deus. É herança do Senhor. Nós somos preciosos para Deus. Não há mais separação entre judeu e gentil. Como não há em Cristo, por consequência, separação entre preto e branco, entre pobre e rico. Qualquer segregação no povo de Deus é estranho, porque Jesus no seu corpo fez um só povo, de toda tribo, povo, língua e nação. Toda xenofobia entre paulista e nordestino é estranho ao povo de Deus. Todo racismo é estranho ao povo de Deus. Não faz sentido, porque nós somos a família composta de gente de todo tipo, de toda raça.
Isso é ser povo de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, os judeus que tinham os oráculos de Deus, que tinham as profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, nós, e agora nele também vocês, brasileiros, eu e você, meus irmãos, olha a distância de Israel para o Brasil, mas o Senhor estava olhando para nós. Para mim e para você, o Senhor sabia que existiria um povo na rua Coruquiamas. E Ele sabia que Ele ia chamar esse povo para ser seu. E esse povo seria um só povo, com Abraão, Isaac e Jacó, e teria a bênção dos patriarcas. Meus irmãos, na minha experiência missionária, eu não experimentei nada melhor do que essa igreja. Porque quando a gente estava no campo, e o campo tem suas solidões, suas dificuldades, quando ia um irmão lá nos visitar, um crente em Jesus, era como se a gente estivesse recebendo um parente de sangue. Era como se a gente estivesse recebendo um irmão, um pai. A alegria era a mesma. Era a mesma. A gente se sentia querido, parte, precioso e acolhido, porque nós somos povo de Deus, com gente que a gente nem conhece. A igreja invisível é feita de norte-coreanos, nigerianos, colombianos, venezuelanos, asiáticos e orientais, americanos e brasileiros. Esse é o povo de Deus, multiforme povo de Deus, em todo o mundo. E mesmo esse povo espalhado, que se reúne em igrejas locais, é a propriedade do Senhor, exclusiva, preciosa, sacerdócio santo. Nós somos os sacerdotes de Deus no mundo, povo de Deus, igreja do Senhor. Somos preciosos. O mundo pode nos desprezar, as pessoas podem zombar de nós, as pessoas podem zombar da nossa fé, humilhar os nossos valores, rir da nossa cara, mas para Deus a gente continua sendo precioso. Para o Senhor nós somos o seu tesouro. Nós somos a revelação do seu plano de unir judeus que creem no Senhor Jesus e gentios em Cristo. O Senhor ama a igreja e tem ela como seu tesouro pessoal. E você? Você ama a igreja de Deus? Você valoriza o que Deus valoriza? Porque Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. Eu sei que a igreja machuca, eu sei que a igreja fere. Já fui ferido e já feri a igreja, mas ela é preciosa para o Senhor, e o Senhor está aperfeiçoando ela dia após dia, porque a obra que Ele começou em nós, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Se a igreja te feriu, o Senhor Jesus está no meio da igreja, e é esse lugar de mesa farta que espera por você. E a última verdade é que ser igreja é ser a habitação do maravilhoso Espírito Santo, que é a garantia do cumprimento das promessas de Deus. Versículo 14, lê comigo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Você já foi no mercado? Ou no restaurante? Aí você foi lá, aí você, comeu, tá? Ou você fez aquela compra, aquele carrinho cheio, passou tudo no caixa. E aí você bateu a mão de um lado, bateu a mão do outro. Cadê a carteira? Ficou na bolsa da Brenda. Meu Deus do céu. E agora, como é que eu vou pagar? Já aconteceu com você? Só eu que sou esquecido então, né? O problema sou eu. Eu tô achando que, nossa, é uma coisa super comum. Não é comigo mesmo. E comigo já aconteceu algumas vezes. E o que acontece nessa hora? Você fala assim, olha, você não vai acreditar, mas eu esqueci minha carteira, eu tô indo buscar e eu vou voltar para te pagar. A pessoa fala, tá bom, deixa alguma coisa de garantia. Como é que você vai garantir para mim que você vai voltar? Deixa aí seu documento, né? Deixa seu RG, deixa o seu celular, né? Que você vai voltar para buscar o celular, não vai deixar lá. Alguma coisa que demonstre de valor seu, que você tá agora responsável por voltar aqui e me pagar. Senão eu vou ficar com o seu celular. Simples assim. Gente, a Bíblia está dizendo, ouve isso com muita atenção agora, que o Senhor, para garantir o cumprimento das suas promessas, que Ele vai nos restaurar, que nós teremos uma herança nos santos,
que céus e terra serão restaurados e que nós somos povo de Deus, Ele deu uma garantia: o Espírito Santo. Ele deu a si mesmo. Não tem nada mais precioso que o Senhor poderia nos dar. Ele nos deu o seu Espírito para que toda vez que a gente ouvisse a voz dele, nós soubéssemos: eu sou povo exclusivo de Deus, e o Senhor vai voltar e eu reinarei com Ele. O Espírito Santo em nós, meus irmãos, nos aperfeiçoa, nos santifica, nos prepara, nos capacita e nos empodera para fazer a vontade de Deus. Nós só conseguimos estar aqui hoje, 2024, com essa igreja, porque o Espírito de Deus está no meio de nós. Nós só levantamos de manhã e desejamos buscar a Deus mais um dia, independente do mundo, da carne e do diabo, porque o Espírito Santo habita em nós. Não tem nada melhor do que isso, meus irmãos. O Espírito de Deus está em nós. Nós somos a habitação do Senhor. Nós somos a morada de Deus entre os homens. O plano de Deus sempre foi esse. Ele criou os céus e a terra para habitar no meio do seu povo, o povo que Ele mesmo fez. Isso é representado no Jardim do Éden, na queda, é representado no tabernáculo, é representado no templo. Apenas sombras, imagens do que viria a ser. Mas o plano de Deus era fazer um templo de gente, pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação, para habitar no meio de nós. E quando o Senhor Jesus voltar, o que diz em Apocalipse capítulo 22, na Nova Jerusalém não tem templo, porque o Cordeiro habita no nosso meio. Hoje nós já somos a habitação de Deus. Você percebe que nada aqui em Efésios capítulo 1, e você pode ler do capítulo 1 até o capítulo 6, nada é no singular. Nada é você é abençoado com todas as bênçãos espirituais, você é remido em Cristo, você é herdeiro da restauração. Tudo é no plural. Tudo é nós, vocês. Meus irmãos, é sobre a igreja que essas coisas estão. O Espírito está na igreja. E eu quero ler com você para a gente terminar os versículos 18 a 23 aqui. Os versos 18 a 23. E eu quero que você preste muita atenção no que eles dizem aqui, porque isso aqui é transformador para as nossas vidas. Do 18 ao 23 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Sabe o que é o Espírito Santo habitar em nós? É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos empoderando para fazer a vontade de Deus. Isso significa que nós já temos tudo o que nós precisamos para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Foi o Espírito Santo, pelo seu poder, que ressuscitou Cristo do túmulo, e Ele nos faz levantar também vitoriosos da morte, para fazer a vontade de Deus. É por isso que Paulo está clamando, como eu também clamo nessa manhã: Senhor, abre os nossos olhos, para que a gente entenda o tamanho da nossa vocação, o que está sobre nós, Ibalque. O Espírito que habita em nós, igreja, já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. O que a gente está esperando? O que nos falta para a gente fazer o que Deus nos chama para fazer? O que nos falta para a gente capacitar pessoas, enviar missionários, impactar esse bairro, entrar nas escolas, transformar vidas, edificar uns aos outros, crescer no conhecimento e na graça? O que nos falta? Nada! Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. O dinheiro está nas mãos de Deus, gente. Dinheiro não é problema para Deus, nunca foi.
Deus é rico, mas Ele nos manda dar um passo e Ele coloca o chão depois. Se o Senhor está nos chamando para algo, Ele já nos capacitou com todo o poder que nós precisamos, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, para fazer a sua vontade. Isso é ser igreja, meus irmãos. Isso é ser igreja. Não se serve a Deus sozinho. Você não é igreja, como eu também não sou. Nós somos a igreja. Igreja significa ajuntamento. Igreja significa assembleia. Igreja é povo, comunidade, família. Se você ainda não faz parte do povo de Deus, e fazer parte do povo de Deus é ser membro de uma igreja local, membro mesmo, sabe? Pastor, eu quero ser membro da igreja, quero fazer parte. Ou se você é membro da igreja, mas você não está muito envolvido, é só mais alguma coisa na sua semana, o Senhor te chama para a sua vocação, ser parte do povo de Deus. Há lugar na igreja para você. Eu brinco com os irmãos que eles gostam dos louvores bregas, né? O Du adora louvor brega. O Du adora, tem que segurar o Du para ele não cantar "Somos família". Inclusive, não vamos tocar esse louvor agora no final, tá? Estamos falando de família, de igreja. Não vem com esse louvor, Du, pelo amor de Deus. Mas tem um louvor muito brega que eu adoro, do Vencedores, do Logos, Grupo Logos, que diz, né, que nunca é tarde, na casa de Deus há portas abertas. Nunca é tarde, não sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. Na mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Não é tarde para você, meu irmão. Independente do que você sofreu na igreja ou o que você tem vivido no mundo, há portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos na casa de Deus para você. Esse Cristo que enche todas as coisas foi dado à igreja. Cristo foi dado à igreja. Então nós somos o seu corpo para fazer o que Cristo faz. Nós podemos fazer as obras de Jesus aqui no São Rafael, aqui e agora. Em breve Cristo virá nos ares e nos dará nossa recompensa, a herança dos santos, e nós reinaremos com Ele para sempre. Muito em breve, meus irmãos, num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se assenta no Ocidente, será a volta do Filho de Deus. Muito em breve o nosso corpo será revestido de glória. Muito em breve nós nos encontraremos com Ele nos ares. Enquanto Ele não vem, há tempo para nós sermos povo de Deus, sal e luz, poema de Deus na terra. Queria chamar o pessoal do louvor para a gente adorar uma última música. Eu acho que a gente não pode terminar um grande clamor desse por adoração, bendito seja Deus e Pai, sem cantar ao Senhor. E eu queria que nesse momento você cantasse com seu coração. Se você é parte do povo de Deus, se o Senhor te transformou, se o Senhor te chamou para ser igreja, cante como quem está maravilhado com Jesus. Amém? Fique de pé. Queria pedir para você fechar os seus olhos. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar. Oh Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Estamos constrangidos, Senhor. E nós queremos viver, nós queremos ter os olhos abertos para a nossa vocação. Nós queremos ser uma bênção como Igreja Batista Luz para o Caminho. Nós queremos ir aonde ninguém vai. Nós queremos tocar a quem ninguém toca. Nós queremos levantar o aflito e sustentar, Senhor Deus, o oprimido. Nós queremos, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, ser uma bênção no São Rafael. Nós queremos ser igreja, plano de Deus, corpo de Cristo. Por isso, Senhor, nessa manhã, abre nossos olhos. Nos abre os olhos para a esperança da nossa vocação. Enche-nos, Senhor.
Enche-nos, Espírito Santo de Deus, bendito, maravilhoso Espírito Santo, enche-nos, Senhor, enquanto nós te adoramos e contemplamos a tua majestade. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, se há algum irmão, Senhor Deus, aqui, que está longe da igreja, que não faz parte do povo de Deus, que hoje o Senhor o chame pelo nome, que hoje haja festa nos céus, que hoje haja, Senhor, mais alguém à mesa, Senhor, e que o Senhor seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus.